Ah, Entendeu? é? É isso que eu ia A gente perguntar, tem assim, muito. a gente, porque assim, se é muita energia, você não usa muita matéria-prima, né? A matéria-prima, assim, é pouca. E quanto a gente tem, quanto a gente usaria em relação ao que a gente tem? A gente não ia precisar acabar com... Onde que está o urânio no Brasil? Do urânio, tem a mina que está ativa hoje, fica no sul da Bahia, se não me engano é Caeté, acho que é sul da Bahia, tá? Que é a nossa grande mina que tem aqui, mas já encontraram outras também no Pará, tá? Que eu acho que não começou a mineração lá ainda, mas é aquela coisa, deve ter mais ainda no Brasil, é uma questão de procurar. Né? Então, se a gente precisar, a gente procura mais. Que é o que estão fazendo hoje com o petróleo no mundo, né? Estão procurando mais, tá? Estão procurando mais, porque a gente sabe que isso pode acabar logo, tá? Então, olha só a diferença. 10 gramas de urânio, que são ali algumas pastilhas de combustível nuclear. 10 gramas de urânio 235 substitui ou libera uma energia equivalente à queima de 700 kg de óleo diesel. Nossa, Ou mais de 1 tonelada gente. de carvão. Não, faz todo sentido, né? Porque, olha só, quando a gente lembra de uma questão agora do Enem, eu acho que era do Enem. Assim, quando você gosta de rock, você tem discos? Né? Mas eu escuto. Quem gosta de discos, né? Tinha coleções e coleções, levou a vida inteira para formar a grande, né? Uma grande coleção de discos ali, né? Grande coleção de discos. Agora todo mundo escuta, né? Você tem 3, 4, 5, 10, Tudo em 100 nuvem. vezes mais aqui nos streams. Quer dizer assim, ou seja, hoje nós estamos criando tecnologia para ficar independente dos meios físicos, né? Então as coisas se digitalizam. Aí, claro que ainda é um meio físico, mas é um meio físico, olha a diferença. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Então, é a quantidade de coisas que você precisa, é o tamanho da usina, né? E a quantidade de energia que você... Então, você não precisa de grandes espaços ou de grandes coisas para para ter grande energia, né? E sobre a liberação de carbono. Então, a grande discussão Olha atual lá. é essa, da liberação de carbono com a produção de energia. Então, usina óleo diesel, usina carvão, libera muito, usina gás também. E a usina nuclear libera uma pequeníssima quantidade que não é no reator. É nos caminhões para transporte ainda da usina. E isso na fissão. Assim que a gente passar para o patamar da fusão nuclear, isso não vai ter mais, a gente não precisa minerar. Porque a fusão nuclear utiliza água. A gente pega a água do mar e usa. E aí a água do mar é água do mar, né? Até gastar toda a água do mar, vai ter energia para a eternidade. A gente está resolvido assim, e é uma energia limpa e, embora não renovável, é praticamente infindável. Não tem como a gente utilizar toda a água da Terra, é impossível. Opa! Passando rapidinho aqui para lembrar de você deixar o like nesse vídeo, compartilhar e, além disso, ativar o sininho com todas as notificações. Bom, agora eu fui para continuar a aula. Eu acho que, de repente, o que realmente limita a maior... Além dos interesses da indústria petrolífera, porque a gente viu também na COP que ainda é a maior indústria, né, do mundo, o grupo econômico mais forte, mas a questão da história que a gente traçou aqui também tem, né? Por exemplo, como a gente não avança na ética, a gente tem muito medo do ponto de vista, né, de realmente transformar a questão nuclear numa matriz energética ou numa das, né? E hoje essa tecnologia nuclear é a tecnologia que mais salva vidas hoje. Tá? Mais salva vidas. E meio ambiente, pelo que eu estou vendo. E a gente tem a chance de afetar menos o ambiente. E essa é a grande jogada. Né? Poxa, a gente já tem esse conhecimento, a gente tem condições de fazer isso. O Brasil é um país rico, tem condições de investir nisso. Tá? E então, por que não? Né? E essa é uma discussão que a gente tem que fazer como sociedade. Certo? Então, fusão e fissão nuclear para a produção de energia, os reatores em termoelétricas, como a gente falou, que o Brasil tem em Angra dos Reis, 2 reatores em funcionamento, mais um terceiro encaminhado, né, a construção. É uma energia limpa, embora não renovável, e o impacto ambiental é baixíssimo quando comparado com outros processos de produção de energia. Tá? Então, a fusão nuclear, só para a gente finalizar aqui a parte de bombas de SAR e tudo mais, é diferente da fissão, né? A fissão é a divisão. A fusão é a união de 2 elementos menores formando um maior. Vai também liberar energia e olha só que interessante, praticamente não vai ter resíduo radioativo, a gente não vai ter problema com o resíduo nuclear. O armazenamento, Não precisa, não vai ter. Então, quando a gente passar para esse novo patamar de fusão nuclear que está quase funcionando, a gente está ainda a nível de
Assim, a energia que ele gera, ele ainda consome muita energia para ele mesmo funcionar. Isso é diferente da fissão, né? A fissão a gente bota o combustível ali e vai embora. A da fusão não, a gente precisa de muita energia ainda para poder manter a fusão, porque ela é muito instável. Qualquer problema que der, apaga. Então, essa é a grande dificuldade hoje de fazer essa fusão, tá? Mas é a união de elementos menores formando um maior. E esse um maior libera grande quantidade de energia também no ambiente. Esse é o processo que a natureza já usa. Nós já temos reatores de fusão nuclear, que são as estrelas. As estrelas são reatores de fusão nucleares, de fusão nuclear naturais. Tá? É assim que o Sol produz toda a sua energia praticamente, é por fusão nuclear. Tá? Que é essa que a gente está tentando fazer nos laboratórios, como por exemplo esse daqui. Né? Esse daqui, o material que é fissionável, o gás, ele precisa ficar confinado aqui e ele chega a muitas centenas de graus Celsius, com temperaturas assim muito maiores que a do Sol, que é por enquanto como a gente consegue fazer. E o problema é esse, né? Manter um ambiente com temperaturas muito acima da do Sol e estável, sem esse material encostar nas paredes para não derreter, né? Não estragar o que está ali em volta, porque senão esse treco apaga. Então veja que também não tem um risco de explosão. Né? Esse treco ele apaga. A gente precisa estabilizar e manter isso funcionando e gerar um excedente de energia. E é nesse ponto tecnológico que a gente está. A gente está assim, ó. Por isso aqui, de chegar no processo de fusão estável e com excedente de energia, tá? Então, esse daqui foi um teste da bomba de SAR, certo? Tá. Então, essa bomba é altamente destrutiva e é uma bomba de fusão em 2 estágios, porque como a gente precisa de altas temperaturas e de alta pressão para poder fazer a fusão é difícil de acontecer, a gente utiliza uma mini bomba nuclear de fissão para poder gerar essa alta pressão e alta temperatura, e aí sim esse segundo estágio ser altamente destrutivo. Muito mais destrutivo do que as bombas que explodiram em Hiroshima e Nagasaki, muito mais. Né? Aí é um potencial destrutivo muito maior, que foi o que alguém tinha perguntado ali sobre isso, né? Sobre esses testes nucleares.